Mulheres abençoadas, quero te fazer um convite especial para ouvir a mensagem da parte do Senhor, as lições da oração de Abacuque. Não perca, venham estar conosco, venham aprender do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, quem sentou, para a gente levantar um clamor pela vida dessa querida. Eu sei que o Senhor tem algo ainda muito maior do que tudo aquilo que nós já ouvimos, já vivenciamos nessa noite aqui. Isso é um privilégio. E nós vamos ouvir agora o Senhor através dessa mulher de Deus. Amém? Senhor, nós entregamos aqui no teu altar a vida desta mulher, Senhor Deus, que o Senhor mesmo separou para essa grande noite aqui na tua casa. Eu digo grande, Senhor Deus, porque nós servimos um Deus grandioso, infinitamente, Senhor Deus, muito maior do que a nossa mente humana é capaz de alcançar. E eu sei, Pai, que através da tua filha, o Senhor tem algo específico para a tua igreja. Então, Deus, use com poder, com glória, com ousadia na tua palavra, tudo quanto o Senhor já entregou, já revelou à tua filha. A tua palavra, Deus, que é o baluarte da verdade. E ela gera em nós, Senhor Deus, um movimento especial, Senhor. E que nós possamos entender, Pai, tudo quanto o Senhor deseja para nós, através da tua filha. Então, Deus, está aí a tua igreja. Está aí esse solo fértil, pronto para ouvir. Blinda a tua serva, Senhor. Que toda a palavra revelada a ela seja entregue aos nossos corações e que ela fique guardada e no momento oportuno ela venha à nossa memória para trazer esperança, porque a esperança no Senhor não nos decepciona e é por isso que nós oramos, crendo nesse nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor, a igreja pode assentar-se. Que alegria estar aqui mais uma vez compartilhando daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E obrigada pelo convite. Essa daqui é a nossa casa, a nossa igreja. Obrigada a todos vocês pelas orações que têm nos sustentado, por tudo aquilo que vocês têm feito, alguns através de mensagem, lá no campo a gente recebe, e eu louvo a Deus por isso. Mas hoje eu não estou aqui para falar de missões, será que isso é possível? Não sei se é possível, mas vamos falar sobre algo tão especial que Deus tem colocado no nosso coração. Quando a pastora enviou ali o texto que deveria ser trazida a mensagem, é um texto que a gente repete sempre, quando a gente está no campo, porque as dificuldades vêm, e quem é que nunca passou por crises, né? As crises, elas vêm para que a gente comece a entender quem é Deus na nossa vida, e onde nós estamos, e como nós estamos conectadas com esse Deus. Porque quando as crises vêm, é um momento que a nossa fé, ela é posta em prática. Ela é um momento em que eu e você podemos nos achegar àquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus transforma o caos em matéria-prima para a obra de arte. Às vezes a gente pensa que a nossa vida está um caos, às vezes a gente pensa que não tem jeito, que a gente tem muitos problemas, e aí às vezes alguém diz, você não tem problema, olha para o problema do outro. Mas eu costumo dizer, só quem sofre a dor é que sabe o tamanho dela. Não há dor comparável. Eu não posso comparar a minha dor, o meu sofrimento com o do meu vizinho, mas eu posso me alentar em quem é aquele que está comigo. Então, a questão não é se você vai ter crises ou não. A questão é como você vai passar por essas crises. Como você vai vencer essas crises, porque elas vão sempre existir. E quando você lê Abacuque,
você consegue entender que Abacuque é um texto para os nossos dias, que retrata o caos moral, que retrata o caos naquele povo, naquele lugar. E é muito do que nós estamos vivendo hoje. Por isso nós precisamos estar conectados com o nosso Deus. E na oração de Abacuque a gente começa a aprender algumas lições que são importantes. Até porque a gente às vezes acha que sabe orar. Estava pregando esses dias falando sobre oração e dizendo que a gente faz aquela oração relâmpago, aquela oração que não dura nem 5 minutos. Às vezes a gente é cansado e ainda começa a pedir, Deus abençoe o meu pecado, perdoe. Irmã, quem nunca dormiu de joelho dobrado orando, porque está cansado? É por isso que quando você vai ter o seu tempo de conexão com Deus, claro que você tem ele durante todo o dia, mas há um tempo especial que você separa para falar com seu Deus. É nesse tempo que nós vamos perceber, eu e você, o quão nós estamos conectados com Deus para que a nossa oração seja eficaz. E a gente aprende na EBD que a nossa oração, ela começa com exaltação a Deus, quem Ele é, as maravilhas que Ele faz. E aí você aprende que a segunda parte da oração é gratidão. Obrigada a Deus por tudo, por tudo, por tudo. E aí se a gente fosse cantar um hino, a gente ia cantar: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E aí você vai para a terceira parte da oração, que é a intercessão. Não por você, não pelos suas necessidades, mas pelo próximo, pelo outro, pelos governantes, mesmo que você não concorde com ele. A oração está presente, a intercessão. E aí por último, ou penúltimo, você vai orar por si mesmo. Só que eu duvido que você vai conseguir orar por si mesmo, porque você já vai ter orado por tantas pessoas, que você vai dizer: Deus, Tu sabe de tudo que eu preciso, e tudo que eu preciso está em Tuas mãos. E aí a última parte, em nome de Jesus, amém. Mas as nossas orações, elas têm começado. Deus, nessa noite nós queremos Te agradecer por esse culto. Nós queremos Te pedir, Te pedir e Te pedir e pedir mais. A palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á. Mas a gente começa a entender a nossa conexão com Deus quando as nossas orações não passam de 5 minutos. E você não tem mais, eu costumo dizer, que você não tem saliva mais para falar. Não tem papo, né? Minha irmã, hoje casada, me lembro que quando ela conheceu o marido, a primeira coisa que eu perguntei para ela foi assim: e aí, a saliva secou ou teve papo? Isso se chama intimidade. Meu irmão, quando você tem intimidade com Deus, minhas amadas, meus amados, você pode falar com Deus muito tempo. Você pode interceder. E aí nós vamos para a passagem da palavra de Deus em Abacuque. Abacuque 3. Do 16 ao 19. Se o pessoal da mídia puder jogar, porque minha vista já não enxerga as letras da Bíblia. Diz assim: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios temeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio
devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exalto Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Deus, louvado seja o teu nome. Fale aos nossos corações para que a gente possa entender aquilo que o Senhor deseja que façamos através da oração em meio às crises. Ó Deus amado, fale conosco e usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos sobre Abacuque, o profeta Abacuque, um dos 12 menores profetas, a gente pensa na revelação, no sofrimento e nos porquês que ele faz em sua narrativa, em sua oração. E aí, se você pegar lá no capítulo 1, início dele, ele começa a falar com Deus e Deus se revelando ou revelando o que iria acontecer. E aí ele começa a fazer uns questionamentos a Deus. Por quê? Até quando? Até quando o Senhor vai se silenciar? E aí no capítulo 2, você vai falar sobre os 5 ais dos caldeus. E minha mãe dizia que o ai de Deus não tem tradução, porque ele só diz assim: ai daqueles que servirem de pedra de tropeço. Ai daqueles, ai... Minha mãe dizia, a gente não sabe qual é o significado ou a extensão desse ai de Deus. E o profeta começa a sua narrativa. Até quando o Senhor não se levantará contra esses que falam e que falam coisas que estão contrárias à tua palavra? Vem aquela pergunta: por que eles prosperam e nós não? Deus estava revelando ao profeta o que iria acontecer, e o profeta Abacuque decide abraçar a causa do povo. E o significado de Abacuque é abraço carinhoso ou abraço. Ele decide então, sofrendo pela causa do seu povo, ele decide interceder. Mas é interessante porque quando você olha sobre a oração de Abacuque, que está no capítulo 3, a gente vai tirar algumas lições. E o nosso tema é as lições da oração de Abacuque para a nossa vida. Abacuque mostra a sua indignação diante de Deus, diante de tudo aquilo que ele vê e que está sendo revelado. Por que Deus não age? Por que Deus não faz justiça? Porque Ele está em silêncio. E às vezes esse é o nosso questionamento nas nossas crises. Por que Deus está em silêncio? Por que Ele não faz justiça? E aí tem um monte de crente feiticeiro, né? Você vai ver o que o meu Deus vai fazer, né? Eu falei um tempo atrás de uma música que eu digo que essa é a música da feitiçaria da África. Me perdoe, mas quando você ouve a letra, você entende porque lá se faz isso. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai o quê? Se arrepender. Você vai se arrepender, meu irmão. Mas quem disse que alguém que está lá precisa te ajudar? Porque você tem alguém que está do teu lado, caminhando contigo. E às vezes você corre para buscar socorro do lado, corre para buscar socorro do outro, mas se esquece de ir àquele que pode te dar o alívio imediato.
E não estou dizendo que Ele vai fazer você vencer em todas as tribulações. Eu não estou dizendo que Ele vai curar todas as enfermidades. Mas eu estou te dizendo que Ele vai passar te carregando diante de todas as dificuldades que você enfrenta. Essa é a diferença. Como você passa pelas dificuldades. Como você vence as dificuldades. Foi feita uma homenagem linda às mães, está chegando o dia, muitas mães que estão criando seus filhos sozinhas, e quantas lutas, quantos choros. Mas eu tenho certeza que, a exemplo da irmã Rose, tantas outras conseguiram passar pelas dificuldades, sendo carregada no colo e sem nem saber como. Eu só sei que eu passei. E aí o profeta começa a dizer: por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor não responde? E aí a segunda lição que a gente aprende é, através da resposta de Deus para a oração do profeta. Abacuque 2:2, o Senhor responde a ele. Meus irmãos, às vezes a gente acha que Deus tem que mandar a resposta que queremos, na hora que queremos. Há perguntas que nunca vão ser respondidas. E eu espero que você anote no caderninho, para quando você chegar lá no céu, você sentar no pé de Jesus e dizer para Ele assim: aqui, ó, não entendi isso aqui que o Senhor disse aqui não. Ou o Senhor, por que o Senhor não falou aqui? Porque eu acredito que eu vou sentar lá no pezinho dele. Esse negócio de que vai ficar todo mundo cantando. Para mim vai ter churrasco no céu, vai ter uma mangueira, a gente vai sentar lá e vai bater um papo gostoso com Jesus. Vai bater um papo gostoso com Ele e a gente vai tirar essas dúvidas, porque há perguntas que não têm resposta. Mas não é porque não tem resposta que Deus não está ouvindo sua oração. E a gente tem o hábito de, quando Deus não responde como a gente espera, a gente fala: Deus está em silêncio. Deus está fazendo isso. Deus, Ele veio para ser servido, mas serviu. Mas às vezes a gente, como cristão, acha que Deus é nosso empregado, que tem que nos responder na hora que queremos e como queremos. Mas não é isso. Não é isso. Como você passa com a luta? Como você passa na sua tribulação? E eu vou te contar uma história muito pessoal. Minha mãe, quando descobriu o câncer no estômago, eu estava com ela e um dia antes Deus me deu uma visão. Eu estava em pé, liguei para o laboratório. E alguém da área de saúde sabe que quando o laboratório não quer te dizer o resultado é porque tem alguma coisa, né? E eles começaram a dizer que tinham perdido o exame da minha mãe. E nesse dia eu fiquei muito brava. E eu falei: amanhã ela tem consulta e vocês têm que achar esse resultado. Me lembro que quando eu desliguei o telefone, Deus me deu a visão do hospital que ela iria, que eu nunca tinha ido. Deus me mostrou entrando na sala com ela com o envelope na mão. Na minha visão tinha uma maca, tinha uma mesa, uma cadeira, minha mãe sentou, a médica estava, e quando ela recebia o envelope, ela dizia: Dona Vilma, a senhora tem câncer. Despertei dessa visão, não estava dormindo, tá? Estava em pé. E fui para o quarto chorar. E eu chorei muito. Quando chegou no outro dia, eu acompanhei minha mãe ao hospital. Primeiro choque, o hospital era o hospital que eu tinha visto na visão. Quando eu entrei na sala, a sala estava com a mesma disposição da minha visão. E foi exatamente isso. Minha mãe entregou o envelope, ela abriu e ela disse: a senhora tem câncer no estômago. Eu me controlei para não chorar. E a pergunta que minha mãe fez foi: tem caminho para percorrer? E a médica disse: tem.
E ela disse, então eu vou percorrer. E começamos ali uma luta, mas a luta maior era comigo. Porque eu sabia que Deus não ia curar minha mãe. Eu tinha essa convicção e eu não conseguia orar pedindo a cura dela. Eu não conseguia falar, Deus, cure a minha mãe. E isso gerou em mim uma crise de fé. Como eu falo de um Deus, como eu prego de um Deus, mas eu agora não consigo fazer uma oração de entrega, de pedido. Me lembro que eu fui para o seminário e conversei com um pastor que hoje está lá, juntinho com a minha mãe, sentado lá no pé de Jesus. Está esperando só eu chegar lá. E ele disse para mim, quando você era criança e queria sair para a rua, e seu pai dizia não, você deixava de pedir? Eu falei não. Eu tinha uma musiquinha que era assim, deixa eu ir, mãe, deixa eu ir. Mãe, deixa eu ir, mãe, deixa eu ir. Aí começava a chorar, aí esquecia que tinha que chorar, parava de chorar, aí voltava e dizia, mãe, deixa eu ir, mãe, deixa eu ir. E ele ficou rindo e ele disse, assim é Deus. Por mais que você saiba que Deus não vai curar, você tem o direito de pedir. Você é filha. Minha irmã, meu irmão, por mais que você sinta que não vai ter a resposta que você espera, você tem o direito de pedir, porque você é filho e filha de Deus, amém? Passou essa crise. Minha mãe viveu 9 meses, e eu me lembro que no último mês da vida dela foi no hospital. Até os 8 meses eu cuidei dela em casa. E quando eu levei para o hospital, me lembro que nos primeiros 15 dias, ela ficou 1 mês só com sonda, soro, sem comer nada, nem beber. E um dia, madrugada, ela falou comigo assim, tem uma música que eu gosto muito. E eu perguntei para ela, qual música, mãe? E ela disse, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E ela cantou essa música para mim. E eu falei, mas por que você gosta dessa música? Ela disse, um dia eu estava numa situação muito difícil. E eu sentei na escada chorando porque não tinha solução. E essa música me veio ao ouvido. E a partir dessa música, eu entendi a grandiosidade de Deus. E eu senti Deus. E eu fiz a seguinte pergunta para ela, e agora, o que você está sentindo? Ela disse, nada. Olha as interpretações. Eu fui para o banheiro chorar. E eu disse, Deus, a minha mãe te serviu até agora, e ela agora está dizendo para mim que ela não sentiu nada. Onde o Senhor está? Onde o Senhor está que ela não está te sentindo? Chorei 1 hora no banheiro do hospital. Já estava amanhecendo o dia, passando pelo corredor. A primeira pessoa que passou foi a assistente social. E ela disse para mim, já fui ver sua mãe. Eu não sei porquê, todas as vezes que eu chego no hospital, eu tenho que ver sua mãe. É como se Deus estivesse parado em pé na cabeceira dela, pela serenidade dela. E no momento de maior crise que ela entrou, passando muito mal, uma enfermeira falou, Dona Vilma, você vai ficar bem. E ela olhou e disse, eu já estou bem, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Minha mãe estava prestes a morrer, mas ela disse, eu estou bem. Meus irmãos, que fé é essa? Que em meio à morte, à beira da morte, no vale da sombra da morte, você olha e diz, eu estou bem. Porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem caminha comigo. E a resposta a Abacuque foi que ele ouviu Deus. Deus falou com ele. Deus falou com ele. Ainda que você não esteja
entendendo, Deus está falando com você. E às vezes a gente não entende quando Deus fala. Temos muitos questionamentos sobre as situações. Eu tinha um questionamento com Deus. Eu recebi uma família na nossa casa, em Moçambique. Ainda estávamos lá. E a senhora, a mãe, disse: eu vim aqui para vocês orarem, porque minha filha não consegue engravidar e já está casada há 10 anos. Não engravidar em África é um problema muito sério, porque o problema nunca é do homem, é sempre da mulher. E o homem pode arrumar uma outra mulher para ter um filho. E aquela mulher passou a ir lá em casa. A gente tinha um trabalho de oração, a gente tinha um trabalho ali durante a semana de vigília, de jejum e oração. E passado 3 meses ela vem e diz: minha filha engravidou. Ela está grávida. Irmãos, isso doeu tanto em mim. Porque eu falei: Deus, por que eu oro para o outro engravidar e ele engravida? E por que eu não consigo engravidar? Está vendo a intercessão? Nem sempre a resposta vai vir para você. Mas isso não significa que Deus te deixou ou que Ele não está ouvindo a sua oração. Talvez Deus nunca me responda. Mas eu sei de uma coisa. Essa moça está no 3º filho. A oração foi boa. E aí o profeta diz: ainda que, e essa frase, esse início de frase que ele coloca, ainda que, meus irmãos e irmãs, você pode pensar: ainda que me falte a resposta, ainda que a resposta não seja como eu espero, ainda que não haja fruto na vide. E aí ele vem com o entendimento de que o Senhor é o sustento dele. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Às vezes, quando a resposta não vem como a gente espera, a gente chora, a gente pergunta por quê. E a gente se esquece de alegrar, independente das circunstâncias. Deus não espera que você salte e louve quando está tudo bem na sua vida. Mas Deus quer que você o louve em todo tempo, seja nas circunstâncias boas, seja nas circunstâncias ruins. Porque Ele é o Deus e não depende de circunstância. As circunstâncias são para nós. Mas quando o nosso olhar está focado em Deus, então você sabe que a sua alegria não depende do que está acontecendo. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu me lembro que nos meus momentos de crise, onde o meu sorriso já não existia, eu orava e dizia: a tua palavra diz que a alegria, a sua alegria é a nossa força. Então, coloque a sua alegria na minha vida para que eu tenha força. Às vezes a gente ora pedindo força. Comece a orar pedindo alegria. Porque se a alegria do Senhor é a sua força, você vai ficar forte. Independente das circunstâncias. E aí ele continua dizendo... E quando ele fala da figueira, quando ele fala da videira, quando ele fala das vacas, do alimento, é porque isso era a base de subsistência do povo. Então, ainda que isso tudo falte, ainda que você abra o armário e não tenha nada, ainda que você não consiga fazer o que você quer, todavia, eu me alegrarei no Senhor. E aí vem a última parte da oração dele, quando ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. E a terceira parte da oração dele fala acerca de ser vitorioso.
diante daquela situação que estava por vir. Ser vitorioso. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Eu não sei como vai ser a vitória, mas eu sei que ela vai vir. Eu não sei como o Senhor vai responder, mas eu creio que tudo tem um tempo. Olha as declarações de Abacuque. O Senhor é a minha força. O Senhor fará os meus pés como os dos servos. Precisamos crer, declarar e confiar. Porque quando você confia e os seus lábios declaram, e aí você vai lá para a palavra de Deus, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É coisa de louco isso, né? É você subir uma escada que você não vê o degrau. E você começa a caminhar. E você começa a subir porque você sabe que aquela escada está ali, ainda que os seus olhos não vejam. Vou te contar um último testemunho para encerrar. Meu irmão foi excluído da igreja quando tinha 16 anos. No dia do desligamento dele como membro da igreja, minha mãe pediu a palavra. E ela foi à frente e ela falou: quero convidar vocês para o culto da ovelha perdida. Porque eu vou fazer um culto que não tem hora para terminar. Minha mãe orou 10 anos pela volta do meu irmão. Hoje meu irmão é pastor. 10 anos, ela escolheu quem seria o pregador. Quem iria dirigir. Imagina 10 anos depois eu tentando achar onde estava o pastor que ela disse que ia pregar. E teve esse culto que não teve hora para acabar. E por causa dessa declaração de fé da minha mãe, hoje meu irmão está servindo ao Senhor como pastor. Às vezes a gente declara tantas coisas que não são de Deus. Mas eu te convido nessa noite a declarar o invisível. Declarar o impossível. Porque aos seus olhos é impossível, mas aos olhos de Deus, às mãos de Deus, nada é impossível. E no final você vai dizer: eu me alegrarei no Senhor. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu sustento, por tua provisão na nossa vida. Que a nossa oração possa ser como a oração de Abacuque, que em meio a tudo que viria, que iria acontecer, a consciência de quem o Senhor era para ele, era muito maior do que qualquer coisa. Que possamos ter essa consciência de quem o Senhor é para nós. E que no meio da tempestade, a gente possa passar sendo carregados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.